Olá galera, boa tarde. A aula de função, função do primeiro grau, a gente iniciou na semana passada, a gente vai continuar. Bom, o que é que eu vou querer aqui? Vocês copiem a aula e deixem no caderno. Quando a gente retornar, a presencial, eu vou pedir e observar no caderno quem fez a atividade, ok? Então, continuando a aula de função, na aula eu falei do exemplo lá de comprar a laranja, a quantidade de laranja e o preço da laranja. Está anotado no caderno de vocês. Então é só continuar. Vamos lá. Função do primeiro grau, que é a parte mais teórica. Você veja aí que função polinomial do primeiro grau, o que está escrito aqui, é toda função do tipo f de x a x mais b. Então isso aqui é a parte mais teórica, a gente vai aprender isso daqui. Ou então escrever assim, y igual a x mais b. O a é esse termozinho aqui, é um número, vai aparecer um número no lugar dele. E o b também é um número. Às vezes aparece, às vezes não, tá bom? Aqui diz que o a obrigatoriamente não pode ser zero. Porque se eu coloco zero no lugar do a, acaba a função do primeiro grau, tá bom? Neste caso, o a é chamado de coeficiente angular. Então tem a ver com o ângulo, o valor do a. E o b é o coeficiente linear da função. Vai ter a primeira pergunta do exercício identificando quem é o a e quem é o b. O a é o coeficiente angular e b o coeficiente linear. Veja aqui no item A, no exemplo, o coeficiente angular é 2 e o linear é menos 4. Aqui no item B, coloquei y ao invés de f de x, que é a mesma coisa, Aqui o coeficiente angular é menos, aí não aparece o número, mas aqui é menos 1, viu? Menos 1, quando não aparece é porque é menos 1. E o linear é mais 3. Já no item C, tem o coeficiente angular, que é 2, e o linear não aparece. Se não aparece é porque é 0. Aí tem uma observação aí, toda função polinomial do primeiro grau, nesse formato aqui, y igual a x mais b, em que o b é 0, igual esse item aqui, o item C, recebe o nome de função linear, tá bom? Função linear, ele vai passar pelo zero no plano cartesiano, mas na hora de escrever aparece assim, aparece só o valor do a, aparece só o coeficiente angular. E no caso aqui, quem é o coeficiente angular? X sobre 3, o coeficiente angular é 1, que é o x, 1x, sobre 3, que seria 1/3. Já no item C, o coeficiente angular aqui é menos 4, ok? Próximo slide, você vai copiar, vou botar o slide, a fotinha para vocês copiarem, Diz o seguinte: a raiz de uma função f de x a x mais b é o valor de x que torna o f de x igual a 0. Ou seja, é o valor de x que torna nulo o valor do f de x. Complicado, daqui a pouco vai clarear. Quando estivermos estudando o gráfico da função, veremos que a raiz é a abscissa do ponto onde o gráfico corta o eixo x. Vou já mostrar o gráfico e o gráfico vai dizer a que ponto é a raiz. De acordo com as definições acima, vamos encontrar a raiz da função f de x igual a x mais b para f de x igual a 0. Ou seja, vou pegar esta função, no lugar do f de x vou colocar 0. Colocou do outro lado, tem problema? Tem não. Então eu pego o b, que é positivo, aqui ele, traz para o outro lado negativo. Tá aqui, fica ax igual a menos b. Depois pego o a que está multiplicando, traz dividindo. Tá aqui, x é igual a menos b sobre a. Assim, esta formulazinha é a raiz da função do primeiro grau. Pega o valor de b, divide pelo valor de a. Nada mais plausível do que colocar um exemplo. Tá aqui, ele quer saber qual é a raiz dessa função. Tá aqui a função de novo, f de x igual a x menos 4. Eu vou trocar no lugar de f de x, vou colocar o quê? 0,
Então vai ficar x menos 4 igual a 0. Coloquei do outro lado, não tem problema não. Aqui, igual a 0. Isso aqui você iguala a 0. O 4 está negativo, passa positivo. Então 0 mais 4 deu quanto? Deu igual a 4. Ou seja, a raiz da função é 4. Na nossa segunda questão, vou passar um item só para você identificar qual é a raiz da função. É só igualar a função a 0 e resolver, tá bom? Aqui temos o gráfico, como eu disse lá, né? O gráfico vai dizer o quê? Que a função tem raiz igual a 4. Ele até fala bem aqui, ó. Vou voltar aqui. Corta o eixo x, ó, bem aqui em cima, ó, corta o eixo x nesse ponto. Aqui, ó. O 4. Esse 4 aqui é a raiz, então o gráfico vai passar, essa aqui é uma reta, né? É o gráfico da função do primeiro grau. Vai cortar o eixo x exatamente na raiz, no 4. Bem aqui, ó, entre o 3 e o 5, está aqui o 4. E esse númerozinho aqui do eixo y, esse menos 4, onde é que eu encontro? É exatamente o valor do b, ó. Aqui o valor do b é menos 4, então vai tocar aqui. Muito importante, não vou cobrar agora, mas depois vamos ver como é que a gente desenha esse gráfico, beleza? E tá aqui o exercício. Na primeira questão tem a função do primeiro grau, f de x igual a x menos igual a 3x menos 5, e eu quero saber quem é o angular e quem é o linear, tá bom? Quem é o valor de a, quem é o valor de b. Na segunda você vai fazer, encontrar a raiz, vai igualar isso aqui a 0, igualou a 0, é só resolver e encontra o valor do x, que é a raiz. E na terceira eu quero que você faça as continhas e deixe no caderno esse exercício. Não precisa enviar para mim, tá bom? Ou eu ou a tia Berenice irá dar o visto, né? A professora Berenice é a professora titular de vocês, vai dar o visto quando retornarmos às aulas normais. Desde já, até breve, próxima aula, sexta-feira, ou é quinta-feira, não lembro, a gente vai dar uma sexta-feira, né? A gente vai corrigir as questões. Grande abraço, bons estudos.